hoje escolhi um tema aqui, que também eu sou muito questionado sobre isso, diz respeito à organização do estudo. Então, como que você deve organizar o seu estudo para você se preparar de maneira adequada para o concurso público? Eu sei que essa é uma grande dificuldade de vocês, né? Já há mais de uma década atuando como professor e fui mentor, né, coach por muitos anos, então tenho vários alunos aprovados em que nós conversávamos e eu percebia que a grande dificuldade deles era realmente a organização dos estudos. E aí eu procurei ajudá-los nisso, né, com a organização e principalmente com a metodologia. Então hoje vamos falar sobre a organização, alguns passos importantes que você deve tomar para você organizar os seus estudos. Bom, primeiro ponto, né, você vai organizar o seu estudo, então você tem que pensar o seguinte: verifique qual é a real disponibilidade que você tem de estudos semanal. Mas isso tem que ser aquela organização, já que você está fazendo uma organização dos seus estudos, é algo que você está fazendo para você, você tem que saber exatamente quais horários que você consegue estudar de segunda a sexta, que horário você consegue estudar no sábado, quantas horas você consegue dispor para estudo no domingo, mas, claro, né, você não pode se enganar. Coloca ali dentro desse horário aquilo que realmente é factível, justamente para que você não se sinta depois frustrado, né? Se você consegue ali, você coloca que você consegue usar 5 horas por dia, você está vendo que você está usando apenas 2 horas por dia. E você vai te desanimando. Então coloca algo que é factível, algo dentro da sua realidade, mas lembre-se, você tem que se esforçar, tem que se dedicar muito. Então também não se esqueça de que você precisa, então, levar muito a sério os seus estudos. Então, a primeira dica é essa. Separa aí as horas de estudos que você tem, semanais, e dentro dessa disponibilidade semanal de estudo, 30 horas, 40 horas, 50 horas por semana, não sei da realidade de cada um, é dentro desse seu horário que você vai organizar seu estudo. Depois que você, então, já tem ali os horários disponíveis, defina uma rotina. Isso é fundamental. Por que você precisa definir sua rotina? Porque o ideal é que você estude todos os dias. Se você é aquela pessoa que trabalha, que o estudo ele é um terceiro tempo ali, o ideal é que você estude inclusive nos finais de semana. Se você tem o privilégio de se dedicar integralmente aos estudos, aí entendo que se não está próximo da prova, você pode estudar de segunda a sábado com tranquilidade, tá? Você vai ter como avançar muito bem de segunda a sábado. Agora, se você não tem essas condições, se você tem pouca carga horária, aí você vai precisar de segunda a domingo. Para vocês terem uma ideia, então, né, por que definir rotina é importante? Definir a rotina é muito mais do que você apenas reservar um horário do dia para você estudar, né? Muito mais que isso. Eu tinha um aluno, por exemplo, hoje, meu colega de profissão, já fiz live com ele aqui, inclusive, o Schiavi, que quando ele me contratou para organizar os estudos, para acompanhá-lo, ele já era policial federal, ele era agente federal, estava estudando então para se tornar delegado, e aí ele tinha um horário de estudo que era das 4 da manhã às 9 da manhã. Então ele estudava 5 horas por dia, veja que é um ritmo muito bom de estudo, né? 5 horas diárias, eu acho que é um tempo muito bom, mas o horário que ele estudava era das 4 às 9 da manhã. E eu já sei que você vai dizer o seguinte: professor, mas eu não consigo acordar cedo, eu preciso necessariamente acordar nesse horário? Não, você tem que definir o seu horário de acordo com a sua realidade. Mas eu não tenho horário fixo, eu trabalho em escala, eu não consigo estudar todos os dias, o que é muito comum também. Tudo bem, você trabalha com escala, então você separa o seu horário de estudo. Você sabe que tem um dia que você vai estudar muito e tem dias que você não vai conseguir estudar praticamente nada. Então você tem que fazer. O importante é que na semana você consiga estudar aí de 25 a 30 horas, tá? Mas o estudo, então, você vai ter que separar um horário para você. O Schiavi, como disse, estudava de 4 às 9, assim como tinha outros que estudavam das 4 às 9. Claro que ele dormia muito mais cedo, 8, 8 e meia da noite, e já estava deitando. Mas ele tinha essa rotina de estudos, ele levava a sério essa rotina de estudos. Esse é o primeiro ponto, você tem que levar a sério a sua rotina de estudos. Levar a sério como se fosse realmente uma atividade profissional. Se você trabalha, você não faz o seu horário de trabalho normalmente, com seriedade, da mesma forma tem que ser os estudos, você tem que encarar com seriedade. Então você tem que observar qual horário que você rende mais, qual horário você realmente tem disponível para estudar. O estudo, essa jornada de estudo, né, é muito diferente da faculdade, que a gente consegue estudar de um dia para o outro para a prova, e muito bem, aqui não, né, você vai precisar de um grande espaço de tempo aí de estudo, um estudo sério, dedicado. O ideal é que você faça com uma metodologia eficiente para que você não perca tempo
Não deixe de lembrar aquilo que você estudou, né? Que é o principal. Então repare que nessa fase, o estudo ele é autoconhecimento. Você tem que saber respeitar os seus limites, tem que saber respeitar os limites do cérebro, os limites da sua memória, os limites do corpo. Tem momentos que o seu estudo não vai render tanto, que não vai adiantar você ficar insistindo ali, que no outro dia você vai estar cansado. Então, se você está percebendo que naquele dia você não está rendendo como você deveria, não insista. Descanse, vá assistir um bom filme, vá namorar, vá praticar uma atividade física, um esporte que é essencial. E aí depois você volta mais animado. Isso é comum e acontece com todo mundo. Como eu disse, é autoconhecimento, você tem que entender como que você deve estudar, né? Veja, vou trazer minha experiência, né? Mas isso é muito de cada um. Eu estudava muito forte durante 3, 4 dias. Eu lembro que na sequência eu não conseguia render tanto. E aí o que eu fazia? Eu estudava e a hora que eu percebi que não estava rendendo, eu parava. Eu parava, saía com os amigos para tomar uma, ia praticar um esporte, ia ver um bom filme e fazia isso com a maior tranquilidade, porque eu não ficava, você não deve ficar, nesse caso, você não deve ficar com a consciência pesada, porque não está estudando, todo mundo está estudando. Não, mas você tem que entender que naquele momento você não está rendendo. Então você tem que se autoconhecer, né? E aí você sabe que na sequência você vai conseguir estudar, né? Você tirou o pé um pouquinho no outro dia, naquele dia que você não estava muito bem, para depois você avançar com qualidade no dia seguinte. E nada adianta você ficar estudando cansado ali, página que você estudaria em 5, 10 minutos, você está levando meia hora, 1 hora, já voltou várias vezes ali, então não insista, senão no outro dia você também vai estar do mesmo modo, tá? Então, conheça-se e respeite os limites da sua memória, do seu corpo, do seu cérebro, né? Agora, você precisa, como eu disse, entender todo esse processo, você precisa sair da zona de conforto, ou precisa levar a sério, né? Você precisa levar a sério essa jornada de estudos, como ela não vai acontecer de um dia para o outro, né, na sua aprovação, ela é uma jornada de crescimento, de amadurecimento, de autoconhecimento. Tem momentos de alegria, tem momentos que você vai chorar de tristeza, mas eu tenho certeza que ao final as lágrimas serão de alegria. Vai valer muito a pena todo o esforço. Eu nunca vi pessoas que estudaram, se dedicaram, foram aprovadas e falaram que se arrependeram do que fizeram. O colega está perguntando aqui se PRF 2023, 2024, né? Estamos agora no início ainda de governo, né, de mudança de governo. Eu, particularmente, não ouço nada nos bastidores ainda sobre o concurso. Eu acredito que em 2024 já deve haver, sim, alguma movimentação. Mas, né, pensando em 2024, você já sabe que esse ano você já tem que estar estudando num ritmo forte, né, para daqui 1 ano e meio, mais ou menos, quando for a prova, você está muito bem preparado, tá bom? Então, o processo é esse, um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de levar a sério. E, pessoal, né, vamos mudar a chavinha aí, mudar o mindset um pouco, que eu já vi diversas pessoas se fazendo de coitadas porque estão ali estudando, porque trabalham e estudam, porque já tem família, já tem filhos e estão estudando para concurso, que é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas você tem que parar com esse sentimento de autopiedade, porque ninguém te obrigou a fazer isso. Isso é uma escolha sua. Então, já que você escolheu esse caminho, que você tem esse objetivo, que é algo que você almeja, um cargo público, quer ser delegado de polícia, e vai valer a pena, então dedique-se, mas sem esse sentimento de autopiedade, buscando conhecimento ali, com prazer, porque você sabe que aquele conhecimento você vai utilizar depois no seu dia a dia. Deixa eu ver a pergunta aqui da Nara. Qual o tempo que demorava para aprender uma matéria, por exemplo, quantidade de páginas em 1 hora? Olha, isso aí também é algo muito particular, né? Depende muito da matéria, depende da disciplina. Se é a disciplina que eu tenho mais domínio, claro que eu consigo ir de forma mais rápida. Se é a matéria que eu tenho menos domínio, aí isso acaba demorando mais, né? O importante é que a assessoria do MP estadual, primeiro grau, suga a alma. Eu sei disso, Alexandre. Não, realmente não é fácil, né? Mas assim como você, nós temos muitos aí que estudam, que trabalham, que são policiais, tem alunos que são policiais de grupos táticos. Os caras sobem o morro, eventualmente já se envolveu em mais uma oportunidade, em trocas de tiros, tem filho com menos de 1 ano de idade e está estudando para concurso para delegado de polícia. Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua dificuldade. E fato é que, assim, você está escolhendo isso, né? Então, cara, faz o seu melhor, estuda aí com seriedade, que vai valer a pena, que vai dar certo, tenho certeza disso. Então, falamos aqui que você tem que primeiro definir aí a real disponibilidade de horários que você tem, depois você vai definir essa sua rotina de estudos, entendendo que é um autoconhecimento,
que você precisa de um tempo para você conseguir a base. Depois defina qual concurso que você quer fazer. Isso é super importante, não é adequado, me perguntaram isso na caixinha aí que eu abri ontem, né? Acho que na segunda, enfim. Mas me perguntaram o seguinte, olha, concurso para juiz e delegado, né? É muito diferente, é muito distinto. Claro que é bem diferente, né? Muito distinto. Embora nós tenhamos muitas matérias que são cobradas muito fortes em ambos, como penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação extravagante, as matérias principais de delegado e polícia, elas também são as principais para a magistratura, para o MP, mas lá nós temos outras que são principais e que no nosso caso são secundárias. O foco também da banca costuma ser bem diferente. Então você tem que definir primeiro o concurso que você quer. Quando você optou pelo seu concurso, mergulhe nele, conheça aquela banca, faça questões daquele concurso, somente daqueles concursos, para você já se tornando um expert naquele assunto. É importante demais você conhecer a banca. Quem estuda para delegado federal sabe disso, quão importante é você estudar fazendo questões e provas anteriores da banca Sebrasp. Primeiro porque é uma banca que trabalha de forma muito diferente das demais, não só o formato, mas também o conteúdo das questões. É uma banca que repete demais as questões, principalmente secundárias, das matérias secundárias. Então é um outro tipo de estudo, né? Então você não deve estudar ao mesmo tempo para juiz, para promotor, para delegado, para defensor, porque é muito distinto, você vai demorar muito mais. Pode conseguir alcançar êxito em mais de um concurso, que são bastante distintos? Claro que sim, foi o que aconteceu comigo. Eu fui aprovado ao mesmo tempo delegado de Polícia Civil, delegado federal, aí sim nós temos muita semelhança nas disciplinas, mas também ao mesmo tempo procurador do Estado de São Paulo, e aí não tem nada a ver, né? Peça prática lá era uma peça processual civil, por exemplo. Todas as disciplinas caíam em prova escrita. Então, por que isso dá certo? Só dá certo, você só pode cogitar em fazer concurso para delegado e uma outra carreira que é bastante distinta em termos de concurso, se você já tem uma base muito sólida. Se você já tem uma base muito sólida nas principais, aí você consegue, eventualmente, num outro concurso, estudar as outras matérias. Mas fato é que quanto mais você ficar especialista naquele concurso que você almeja, mais chance você tem de ser aprovado em menos tempo, tá bom? Bom, e aí então você já separou, você já sabe os horários que você estuda efetivamente durante a semana, quantas horas você tem, você já sabe o concurso que você quer. Então chegou o momento de você organizar o seu cronograma de estudos agora, e nesse estudo, todos os dias você deve colocar as chamadas 3 irmãs: lei, doutrina e jurisprudência. No mínimo você tem que estudar lei, doutrina e jurisprudência. Aí qual é a sugestão que eu dou e que eu passo para quem eu acompanho, né? Se você tem de 5 horas de estudo a mais disponível, diárias, eu sugiro que você separe 2 disciplinas por dia. Uma disciplina principal e uma disciplina secundária. Por exemplo, você pode colocar penal como primeira parte, onde você estudaria aproximadamente 4 horas, e 2 horas para você estudar criminologia, por exemplo. Tá? Se você tem menos de 5 horas, aí eu sugeriria que você estudasse apenas uma disciplina por dia, tá bom? Uma disciplina por dia. E como é que você vai organizar o estudo dessas disciplinas? Então, você deve começar primeiro estudando ou por videoaula, ou por doutrina, ou por seu material que você estuda aí, eventualmente em PDF. Então, tem alunos que preferem, assim como eu me saio melhor com videoaulas, eu tenho mais uma memória visual e auditiva. Então, para mim é melhor videoaula, eu aprendo mais do que se eu pegar um livro e ficar lendo. Então, eu prefiro estudar por videoaula. Outros preferem ler, acho que é mais célere, mais rápido. Então, independente disso, comece pela doutrina ou pela videoaula, tá? Então, primeiro você vai estudar a videoaula ou a doutrina. Depois que estudou videoaula ou doutrina, o ideal é que você faça questões de provas anteriores sobre aquele tema. Então, você está estudando lá concurso de pessoas, assistiu videoaula de concurso de pessoas, ou estudou a doutrina de concurso de pessoas. Depois você vai fazer questões de provas anteriores para delegado de polícia envolvendo esse assunto. E aí você consegue observar como é que a banca está explorando aquele tema. Muitas vezes você vai perceber que apareceram perguntas ali e fala, caramba, eu não faço ideia, acabei de estudar e não sei. É porque você não deu atenção no material que estava com você sobre aquele assunto, provavelmente. Ou o professor não falou, eventualmente, enfim, mas o fato é que você vai aprender por meio de questões de provas anteriores. E nessa resolução de questões de provas anteriores, não basta você responder a questão e conferir se acertou ou errou, não. Você deve realmente estudar as questões. Por que a assertiva A ela está errada? Qual é o erro? Então entenda qual é o erro, descubra qual é o erro.
A letra B, qual é o erro? Por que a letra C está certa? A questão ela envolve doutrina, envolve lei, envolve jurisprudência, envolve tudo isso. Qual o nível de dificuldade daquela questão? É uma questão fácil, uma questão nível médio, uma questão difícil? Isso tudo você tem que ir anotando e separando no seu material. Questão que você errou ali, que você teve dificuldade, você deve marcar no seu caderno de erros, para você fazer uma revisão adequada na semana, tá bom? Então você fez o estudo de videoaula, já fez questões de provas anteriores, e nas questões de provas anteriores, você já vai perceber, quando envolver lei seca, qual é a palavra-chave ali que foi trazida, exigida pela banca, né? Qual a palavra que você devia conhecer da letra da lei ou da própria súmula, eventualmente. Então, aumente você grifar no seu vade-mecum ali essa palavra-chave para depois você fazer a sua revisão, tá? Terminou o estudo da lei seca, chegou o momento de você estudar jurisprudência. Ah, Eduardo, mas o professor já falou a jurisprudência na sala de aula. Geralmente o professor já vai trazer aquilo que é o mais importante realmente. No livro também já vai ter, mas é importante, isso aí é uma parte importante do estudo do aluno, ele saber pesquisar jurisprudência. Então, sugiro que você entre no site do STF, do STJ, muitos aí conhecem, eu indico, né, sem ganhar nada por isso, claro, ele é meu amigo e merece pelo trabalho incrível que ele faz, é o Márcio, né, do Zero Direito, então, Márcio Cavalcante, então eu sugiro que você faça assinatura lá no buscador do Zero Direito, e daí você então já estudou o tema da aula lá por meio de uma doutrina ou de uma videoaula. Na sequência, por meio de questões provas anteriores. Depois viu lei seca. Agora a jurisprudência, você vai lá e pesquisa. Na jurisprudência, concurso de pessoas. Ou homicídio, que você estudou, ou prescrição, enfim. E aí, pega pelo menos os 3 últimos anos é suficiente. Costuma ser mais que o suficiente. Os 3 últimos anos. Preciso ler o julgado todo? Não. Você lê só o extrato do julgado ali. Só aquele trecho. Se você lê o trecho do julgado e não compreendeu, aí sim você vai e estuda toda os comentários que foram feitos daquele julgado. Aí sim merece um comentário. Então, com isso, desde que numa disciplina, num só assunto, você teve estudo da videoaula ou da doutrina, depois você fez questões para os anteriores, já viu como que a banca pergunta aquele tema, você já separou as questões que você errou, você já estudou realmente aquelas questões, né? Na sequência, você deu uma olhada na lei seca, grifou aquelas palavras que foram consideradas chave, que foram cobradas, e depois você fez pesquisa jurisprudencial. Aí seu estudo em relação àquele assunto está completo. Mas você ainda vai ter que fazer uma revisão desse assunto. Depois que você terminar isso, então, você tem que fazer uma revisão desses temas. E não basta você apenas ler o que você anotou, você apenas ler a questão, não. O estudo passivo ele não vai te levar a um aprendizado a médio e longo prazo. Porque se você estudar de forma passiva, vai chegar lá na frente, no dia da prova, vai cair questão que você acabou de estudar como concurso de pessoas, que você estudou há 3, 4 meses, e você vai lembrar do professor falando, você vai lembrar do seu caderno de anotações, mas você vai errar a questão porque não está na ponta da língua, porque realmente você não fez revisão. E a revisão, eu recomendo que os alunos tirem um dia inteiro da semana para fazer a revisão daquilo que foi estudado durante a semana. E esse dia é o dia mais importante. E essa revisão também não basta ser uma mera leitura, tem que ser um estudo provocativo. Quando cai questão que você estudou, você tem que acertar com tranquilidade, seja em qualquer etapa, seja aí na prova objetiva, seja na prova escrita, seja na prova oral. Porque você fez tanta revisão que você vai acertar com tranquilidade, não vai cair nenhuma pegadinha, tá? A revisão, então, recomendo uma revisão semanal que você faça. Meus alunos sabem disso, que depois, a partir da segunda semana de estudo, ainda uma micro revisão diária. Você pega e aqueles erros que você cometeu na revisão semanal, você separa para na segunda, na terça, na quarta, quando você for estudar novamente aquela disciplina, você faz uma micro revisão. Você só revisa aqueles pontos que efetivamente você errou durante a revisão semanal. Você, então, com essas revisões que você faz, você vai estar seguindo de forma muito sedimentada nos estudos, você vai estar caminhando um pouco mais devagar, mas com qualidade, isso que importa. Muito melhor você caminhar com qualidade do que você correr ali com o edital e não lembrar de nada na hora da prova, né? Então, isso não vale a pena. Então, essa é a melhor maneira de você organizar os seus estudos. Você estudando doutrina ou uma videoaula, na sequência questões para os anteriores, depois você vai e estuda ali a lei seca e na sequência a jurisprudência. Claro, tem a metodologia, estou falando da organização dos estudos, mas a metodologia é o principal, isso nós vamos falar lá no nosso workshop. Para finalizar, pessoal, alguns concursos para delegado de polícia, nós sabemos que tem a prova oral, né? A tão temida prova oral. Então, nós temos alguns alunos que têm dificuldade realmente
de fala, tem pânico em falar em público, ou ainda problemas às vezes até mais sérios, né? Então eu recomendo que você, desde já, se você tem essa dificuldade, né, que você já comece a trabalhar isso. Porque quando chegar na prova oral, a sua preocupação tem que ser mais em revisitar o conteúdo que você já tem, né? Já partindo do pressuposto que você já tem uma desenvoltura, que você já consegue falar, que você consegue se expressar, tá bom? Eu falo isso porque eu já fiz diversos treinos, né? Vocês sabem, eu tenho um livro de questões de prova objetiva, tenho um livro aí de questões de prova discursiva, tenho um livro de prova oral, que inclusive está esgotado, já mandamos a edição nova para a editora aí, para a Juspod, em breve deve estar saindo. E já fiz vários cursos de prova oral com alunos. E tem alunos que têm muito conteúdo e chegam na hora, eles travam, têm dificuldade. E o ideal é que você, os alunos que estão comigo já fazem isso, os alunos do próximo delegado já estudam dessa forma, o ideal é que você estude desde o início a matéria, já pensando em todas as etapas do concurso. Porque lá na frente, você já vai estar tão revisitada a matéria, o conteúdo vai estar tão já sedimentado com você já falou tanto, já revisou tanto, que você não vai ter dificuldade para falar, você vai se sentir seguro, e essa segurança é fundamental para que você possa se expressar perante a banca naqueles concursos que tem prova oral. Beleza, pessoal? Então foram aí mais ou menos 25 minutos que eu trouxe para vocês, dicas aí de como organizar o estudo de vocês, dentro dessa organização que é fundamental você trabalhar a técnica das 3 irmãs, lei, doutrina e jurisprudência,